Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você quer saber de peptídeo, fica aqui porque olha só quem que é o convidado de hoje. Ele tá do outro lado, meu xará, Meu xará. Gabriel Kaminski. Então hoje vai ser um podcast relativamente diferente. O oficial cast de hoje vai ser com o Kaminski. Pedi para ele, implorei para ele, porque eu tô precisando de uma aula e eu sei que vocês também estão, sobre peptídeos. Então eu falei, Cami, vamos lá falar com o pessoal de peptídeo, por favor? Bora. Então, é isso. Quase todo mundo aqui, provavelmente 99% te conhece, mas fala um pouquinho pra gente só sua formação, quem você é, sua história no esporte, pro pessoal conhecer um pouquinho mais você. Sou farmacêutico, bioquímico, tenho mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas. Tive minha carreira científica, né, na área de farmácia. E quando eu estava terminando meu doutorado ali, eu comecei a preparar atleta de fisiculturismo. Tenho alguns títulos nacionais, internacionais, vários atletas profissionais. Comecei com os atletas mais pesados do Brasil primeiro. Então a galera aí 130 quilos mais. E depois acabei me especializando em mulher. Legal. Então, assim, Pegou os dois mundos. Os dois mundos, os extremos, né, do fisiculturismo. Num a gente acelerava, naquela época a gente usava muito hormônio, não estava nem aí. Aí para trabalhar com mulher é o oposto, é usar o mínimo possível para não dar efeito colateral. Então eu acabei tendo experiência nas duas áreas. E desde então nunca mais tirei o pé aí do mundo dos hormônios, dos fármacos, né, dos medicamentos, sempre estudando. E hoje em dia também ensino sobre. Então eu dou aula de pós-graduação, né, em vários cursos de pós-graduação da Uniguaçu. E também tenho os meus cursos da Kaminski Academy, que já são focados mais só na parte farmacológica. Show de bola. Perfeito. Então vamos para peptídeos. Vamos começar bem do básico mesmo. Tá. O que é um peptídeo? Então, peptídeos são cadeias curtas de aminoácidos. Então, quando a gente fala em cadeia de aminoácido, né, a gente pensa em proteína. Sim. Só que a proteína, ela tem uma estrutura maior. Então, vamos colocar aí, a albumina tem 600 e tantos aminoácidos. Tá. A ocitocina, que é um peptídeo, tem 9. Tá. Então, cadeias curtas de aminoácidos que tenha uma função de sinalização. Então, os peptídeos, eles funcionam como se fossem hormônios, porque eles se ligam em receptores e desencadeiam reações químicas. Então, eles têm receptores, né? Já a albumina não se liga em nada, ela tem outra função. A proteína, o whey protein, são uns 23 aminoácidos, mais ou menos? Não, depende da hidrólise, do processo de tratamento. É relativamente pequeno, mas ela não tem essa função de sinalização, talvez? É por isso que diferencia? Então, a principal diferença vai ser essa. É da sinalização. Se tem sinalização, ou seja, se ela se liga num receptor e desencadeia uma reação, ou se não. Por exemplo, o GH tem 191 aminoácidos, então já é uma molécula grande. Sim. Né, que se liga num receptor e tem uma ação. Entendi. Então, por isso ele é um peptídeo. Show. Perfeito. Tá. Quais são os peptídeos aí que tá mais em alta, que o pessoal tá mais comentando, que fez um barulho na internet ultimamente? É interessante, assim, que a gente começa a falar, né, em peptídeo agora, em tudo que é lugar tem peptídeo, e essa onda que chegou na mídia e que chegou nas redes sociais, a gente deve muito a Ozempic, que é semaglutida, e Mounjaro, que é tirzepatida. Tá. Então, por causa dessas moléculas, as pessoas começaram a falar em peptídeo. Tá. Mas o peptídeo é algo muito mais antigo, porque a insulina é um peptídeo. Então, qual é o peptídeo mais vendido do mundo? Insulina. Há quanto tempo? 100 anos. Né? Porque a gente tem o início do uso da insulina na década de 1920. Então, peptídeo não é um negócio novo, é um negócio que já existe. Então, a gente tem a insulina há 100 anos para tratamento para diabético. A gente tem GH aí há 50 anos para tratar a criança com falta de crescimento, esse tipo de coisa. Então, o termo peptídeo está na moda, mas não é algo novo. Tá. É que normalmente o pessoal, quando fala de insulina ou GH, associa a hormônio, né? Isso. Chama de hormônio e aí parece que o peptídeo é uma coisa completamente diferente e até mais saudável, etc.
Dá para classificar essa divisão ou é só uma percepção subjetiva do pessoal? Boa pergunta. Eu diria que essa confusão dos termos vem pelo efeito anabólico. Tá. Né? Então, todo peptídeo é um hormônio, porque ele sinaliza. Então, a sinalização de um recado que você quer dar para a célula é o hormônio. Só que qual que é a diferença? Dentre os hormônios, a gente vai ter os peptídicos, que são feitos de aminoácidos, e a gente vai ter os hormônios esteroidais, que são feitos a partir de colesterol. Certo. Então, a partir do colesterol, eu vou ter 4 famílias de esteroides. Os anabolizantes, que a gente gosta, né? Que a classificação é anabólico-androgênico. Eu vou ter os estrogênicos. Eu vou ter os mineralocorticoides, como a aldosterona, que vai regular retenção de sódio e potássio. E eu vou ter também os corticoides, como o cortisol, que regula a liberação de energia, estresse e tal. Então, tudo isso é esteroide, porque é feito a partir da molécula do colesterol, que é bem pequenininha. Sim. E aí vem a primeira diferença. Os esteroides, eles são minúsculos e eles entram dentro da célula e vão se ligar num receptor lá dentro e vão ter uma ação no núcleo da célula, estimulando a produção de alguma proteína. Então, a testosterona vai entrar lá na célula e vai mandar a célula produzir, por exemplo, o próprio receptor androgênio e outras proteínas como actina, miosina, e vai fazer a hipertrofia do músculo. Então, os peptídeos são hormônios, só que eles não são esteroides. Eles são peptídeos. Show. Peptídicos. Então, eles são feitos de aminoácidos. Você começou a falar ali do Ozempic, semaglutida. Esses estão associados ao emagrecimento, né? Então são os peptídeos para emagrecimento. Isso. Quais são os principais peptídeos para emagrecimento que a gente tem no mercado hoje, seja liberado ou que ainda está em processo de liberação? Tá. Então, essa história, né, ela começa com a liraglutida. Foi aí o primeiro boom de peptídeo para emagrecimento. Na sequência vem a semaglutida, que ficou mais fácil de administrar porque é uma dose semanal. A liraglutida tinha que usar todo dia. Aí já chega o Ozempic, que é uma dose semanal. E como é para furar na barriga ali, né, muita gente acaba não tendo adesão à liraglutida, por exemplo. Aí prefere uma vez na semana só. Depois então, liraglutida e semaglutida, que é o Ozempic, eles são análogos de GLP-1. Então, eles estimulam um único receptor, que é o receptor de GLP-1, que é responsável por saciedade e esvaziamento e retardo no esvaziamento gástrico. O efeito é só esse: te deixa estufado e tira a fome. Em cima disso veio a tirzepatida, que daí é um análogo duplo. Então, atua também na saciedade, no esvaziamento gástrico e também no GIP, que é um outro receptor e que tem a ver também com até tirar o vício pela comida, sabe? Então, eu preciso daquele doce. Você começa a tirar esse vínculo emocional do alimento e teve mais sucesso, uma perda de peso maior. E o próximo, que já passou em estudo clínico de fase 3, então esse ano vai chegar no mercado, é a retatrutida, que além desses dois receptores, GLP-1 e GIP, também atua no receptor de glucagon. E aí eu tenho benefícios metabólicos junto. Então ele diminui colesterol ruim, ele tem uma perda de peso maior, comparável a uma cirurgia bariátrica. Em um ano, a pessoa perde o mesmo tanto de peso que perderia se fizesse uma cirurgia bariátrica. Com a vantagem de não ter removido nenhum tecido e não atrapalhar a absorção de nutrientes. Porque você pega um bariátrico hoje, a gente atende alguns bariátricos, tem alguns que tem que repor ferro a cada 15 dias na veia. Entendi. Porque não absorve, tirou um pedaço do intestino, às vezes, que é responsável pela absorção de algum mineral ou alguma vitamina.
A maioria tem que fazer vitaminas D, E, A, K2, tudo injetável, porque tem má absorção. Então, você tem as Associação complicações. com depressão, se eu não me engano, né? Tem Bariátrica, associação com depressão e troca de vício. Então, olha só A que... pessoa tira o vício da comida, mas às vezes vai pro álcool, pro Exatamente. cigarro. E aí acaba desenvolvendo um alcoolismo pós-bariátrica. Entendi. E fica bêbado mais fácil. Então, assim, a pessoa mergulha muito rápido no álcool, assim, e é difícil de tratar. Porque o cérebro, ele é um cérebro viciado, né? Sim. Nesses casos. E aí ele só troca de vício. Fala, então vamos... Não consigo mais comer, vou caçar outra Não coisa. cabe, né? Não cabe mais A comida não cabe, então eu preciso de outro. Sim. E troca. Eu vi sobre as canetinhas ainda, desses peptídeos. Se eu não me engano, agora, pela primeira vez, diminuiu, porque vinha numa crescente nos Estados Unidos, a quantidade de obesos no país, a taxa de obesidade. Pela primeira vez, ela lateralizou e teve uma pequena queda. Caramba. Então ainda precisa ali de mais uns anos para ver se essa queda vai continuar, né? Mas isso está diretamente associado ao uso da caneta mesmo. Não só o uso da caneta, mas o fitness crescendo de forma geral, né? Esse estilo de vida e tal, mas não é coincidência a popularização da caneta e essa queda que teve ali. E o Trump, se eu não me engano, Trump ele falou que vai ter uma facilitação para disponibilizar esse acesso Aí ele também. está discutindo o preço. O preço, né? Porque nos Estados Unidos é muito mais caro que em outros países da Europa e ele quer saber por quê. Entendi. Então ele está numa campanha para baratear, para diminuir a obesidade nos Estados Unidos, que é um problema alarmante. Enorme. Você citou esse estudo e eu tinha visto um outro estudo populacional. Um tempo atrás o número de adolescentes obesos era maior que adultos já. Nossa. O que é uma baita Indicativo, preocupação para o país, tipo... Esse daqui 30 adolescente, anos. quando chegar lá, Que se chegar... população que nós vamos ter, né, para trabalhar, para Sim. movimentar a economia do país. É. Então, a gente tem aí uma perspectiva de resolver, e eu tenho brincado assim, hoje em dia, só vai ser gordo quem é pobre. Sim. Acabou, É. vai ser assim. E é interessante essa mudança de padrão, porque quando eu era criança, o gordo era o rico. Então eu lembro muito do cara do Bamerindos, assim, Sim. esse cara gordão, sabe? Sempre Pô, a vibe banqueiro é meio gordo. rei, né? Meio rei ali. Exatamente. E aí, hoje em dia, vai ser o contrário. Só vai ficar gordo quem não tiver dinheiro para comprar o medicamento. Medicamento. Ele realmente é muito eficaz, né? Muito impactante. Assim, todo mundo que fala de caneta sempre fala dos pontos positivos, do impacto que tem sobre emagrecimento, etc. Mas quais os pontos que o pessoal tem que tomar cuidado, seja ali na alimentação? O que tem que tomar cuidado? Porque a gente tende a crer que não existe almoço grátis, né? Então, quais são os colaterais que a gente tem dessas? E se não tem um colateral tão alarmante, o que a pessoa tem que direcionar a atenção dela ali durante o uso? O que a gente está preparando é uma geração de idosos sarcopênicos e osteopênicos. O que significa isso? Como muita gente só usa o medicamento sem ter uma educação alimentar, e aí, principalmente quando a gente fala desses que tiram muito a fome, né, tirzepatida, semaglutida, a pessoa não tem vontade de comer o dia inteiro. E aí ela, quando consegue, ela vai comer algo hiperpalatável, que é um chocolate, um doce, bolacha, né? Vai apelar para esse tipo de nutriente que acaba não tendo proteína. Como a proteína é o que mais dá saciedade, o cérebro, quando olha para a comida, ele já vai mirar na carne e dizer, esse aqui não, por favor. Então tem gente que fica com repulsa por carne, por ovo, tipo, não quer comer proteína. Por quê? Porque ela já está saciada e como a velocidade do trânsito intestinal, gástrico diminui, ele entende que aquela carne vai ficar muito tempo ali. Vai dar muito trabalho para digerir. Sim. A última vez que eu comi ficou pesado, então hoje eu não quero comer. Exatamente. Então o cérebro começa a focar só em coisa fácil de digerir, sem fibra, né? Então, massa, farinha branca.
o que dá vontade de comer é isso. E a pessoa não foi preparada para fazer o tratamento. Até pouco tempo atrás não precisava nem de receita. Então, cara, eu vi uma Kombi que vendia. Kombi. Que vendia Kombi Ozempic. Lá em Brasília. Com louco. preço assim, Ozempic Nossa. tanto. Bizarro. Bizarro. E era a Kombi de uma farmácia. Né? Tava na frente da farmácia, mas porra, era uma Kombi. E aí você tem uma geração de pessoas que vão manter uma canetinha ali por perto, aí ela não faz dieta, então a hora que ela engordar, ela usa uma semana, 2 da canetinha, emagrece, aí tem um casamento, uma viagem, opa, canetinha, só que ela não fez uma educação alimentar. E essas pessoas, a tendência, por falta de proteína na dieta, e lógico, quando você está saciado, você não vai fazer um prato de salada, legume, verdura, fruta. Não, pô, eu consigo comer pouco. Então não vou gastar com isso. Uhum. E aí a pessoa fica com deficiência de diversas vitaminas, minerais, Nutriente. de micronutrientes. Então o que a gente vai ver daqui a um pouco de tempo é uma geração que vai viver muito em péssimas condições. Por quê? O nosso lifespan, o número de anos que vive, está aumentando. Expectativa de vida. Só que essa pessoa vai chegar lá sem osso, né, com osteopenia ou osteoporose, e sem músculo. Vai acabar virando dependente de alguém. Então vai precisar que alguém dê banho, troque de roupa. Então, o problema antes era essa, vamos chamar de hipernutrição. Então, comer demais, agora vai faltar nutriente. Vai virar a Exato. chavinha para o outro lado. E o trabalho ali do nutricionista e de quem for consumir isso seria tentar achar esse meio termo de usar a caneta como um aliado para conseguir seguir uma boa alimentação. E não usar a caneta só para emagrecer e dane-se o resto, atividade física, Muita gente nutrientes. olha para as canetinhas emagrecedoras e pensa que é o fim da profissão do personal e do nutricionista. Uhum. Mas, porra, a pessoa vai tomar um remédio ali, vai emagrecer, não precisa mais de mim. Sim. E eu acho o contrário. Vai precisar mais ainda. Vai precisar mais ainda. Concordo. Então, as pessoas que estão passando por esse processo vão precisar mais ainda de um bom nutricionista que consiga fazer uma dieta que a pessoa segue e de um bom treinador, porque além de faltar macronutrientes, né, na dieta, o outro problema é o sedentarismo. Então, você emagrecer sedentário, né, muitas vezes não é perda de gordura. Quando a gente vai ver, às vezes a pessoa perdeu mais músculo do que gordura. Exato. E aí entra a importância da musculação. A galera pode falar, defender diversos esportes, né? Eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, eu gosto de dançar. Mas o que vai garantir a massa muscular na velhice é só a musculação. Assim, você pode ter alguma atividade complementar ali. Complementar, mas você Ou pode precisa... ser que a musculação seja o complementar, pelo menos. Mas que tem ali, porque ela realmente tem um impacto muito grande sobre força e hipertrofia. E também até a mineralização óssea. Também. Né? Porque a osteoporose, ela vem com... Por exemplo, o pessoal falava que hidromassagem era muito bom para idoso. Uhum. Realmente é bom porque não tem um impacto, então tem um lado bom ali, não tem um risco de queda, tem esses lados positivos. Mas para osso é horrível porque não tem a compressão. E é justamente essa compressão, essa força no plano vertical que faz com que o osso fique forte. Então você precisa colocar uma sobrecarga dele, que no caso pode ser a sobrecarga mesmo ou a própria gravidade, que vai fazer essa força sobre o osso e previne osteoporose, enfim. Então, realmente musculação total sentido. Tem uma aluna, inclusive, você falou sobre o fim das profissões, né? Tem uma aluna que ela começou a tomar até bem antes, ela mora fora, antes de se popularizar no Brasil, e ela veio reclamar para mim que ela estava odiando o físico dela, porque ela começou a usar, ela emagreceu demais, só que é isso, aí ficou com aquela pelezinha ali que seca, mas não seca tanto, fica meio flácido, diminuiu muito, mas ainda um pouco flácido e uns pontinhos de gordura, e a musculatura dela foi embora, que ela não estava treinando nem se alimentando bem, simplesmente começou a tomar, né? Então a gente tem que fazer um trabalho de pessoa murcha, recompor. né? Só murcha, fica um negócio... Então, até um certo ponto ali, tá muito gordo, vai só emagrecendo, emagrecendo, mas o pessoal ali que tem uma gordurinha que começa a usar, às vezes até mantém visualmente aquela gordurinha e dá só aquela murchada mesmo de músculo, etc.
E a pessoa fica molenga. Isso. Então, às vezes a pessoa, até quem está fazendo uma dieta mesmo, sem a canetinha, é comum da pessoa, durante o processo de emagrecimento, ela ficar decepcionada. Porque ela não chegou onde ela quer, ainda tem aparência de gorda e tá mole. Porque é muito comum a pessoa Falta falar assim, glicogênio muscular. não, pelo menos antes eu era gorda, mas eu era durinha. Sim. Agora eu sou mole. Sim. Só que você tem que continuar o processo perdendo essa gordura até você conseguir que a pele chegue próximo do músculo, né? E aí existe essa fase do que muita gente não suporta e acaba engordando de novo. Porque ela olha no espelho, não gosta do que vê, pensa que o esforço foi em vão. Fala, tô me esforçando aqui, mas eu tô ficando de um jeito que eu não quero. Tô achando ruim. E aí ela engorda de novo, porque ela desiste de fazer a dieta, né? A gente está falando de emagrecimento, mas tem diversos, né? Não só o de emagrecimento, então tem vários específicos para cada área. Uma dúvida que eu tenho é, a maioria desses peptídeos, os mais populares que está sendo falado, GHQ, enfim, vários outros, tem já atualmente uma boa base científica ou está algo muito no experimental ali? Tá, então vamos separar por categorias. Tá. O que a gente tem? A gente falou de emagrecimento, falamos da reta trutida, que é o próximo. A gente vai ter a próxima categoria, vamos dizer assim, são os regenerativos. Tá. Então nessa família eu vou ter BPC 157, TB500, GHQ, cu de cobre, né? Vou ter também KPV. Esses peptídeos ainda estão... o GHQ tem um bom nível de evidência, tem estudo clínico, tem dose segura e está presente em diversos produtos de uso tópico. Então já está no mercado. Show. E eu tenho a versão injetável subcutâneo também, com segurança já ok. Já o KPV, o TB500 e o BPC 157, eu tenho estudos experimentais em humanos, mas em grupos pequenos ainda. Então eu não tenho fase 2, fase 3, que é com mais gente. Então eu tenho evidência de que funciona, mas eu não tenho ainda... Aquela robustez que a gente espera para poder liberar, para poder comercializar. E também a dose. Porque é na fase 2 e na fase 3, quando eu tenho um estudo com populações maiores, que eu vou pegar alguns colaterais que são raros. Porque assim, qual que é a sequência científica? Hoje em dia, pelo menos, que a gente está mais avançado que antigamente. Antes de eu fazer uma molécula, eu desenho ela no computador. Então a gente chama isso de in silica. Então, porque a placa do computador é feita de silício, né? Então a gente fala em sílica. Eu tenho lá uma estrutura de um receptor que eu já decodifiquei, como ela é formada, quais aminoácidos compõem. E aí eu consigo, via software, desenhar diversas moléculas e ver qual que é a força de interação com o receptor, se vai ligar e se vai reagir. Então a primeira etapa é em sílica. Depois que eu vi por software que tem uma boa ligação, aí eu vou sintetizar essa molécula no laboratório e aí eu vou pegar modelos de células daquilo que eu quero estudar. Então vamos pegar o exemplo do GHQ. Eu vou estudar ele em célula de pele, que ele estimula o crescimento, estimula a produção de ácido hialurônico, elastina, coisas para pele e colágeno, então para melhorar a qualidade da pele. Então eu vou pegar numa plaquinha de Petri, plaquinha de vidro, vou colocar as células lá e vou colocar essa molécula que eu desenhei. Essa etapa eu chamo in vitro, porque é feito na vidraria do laboratório. Depois que eu faço esse teste in vitro, eu vou determinar aí algum nível de toxicidade, né? E aí eu vou passar para o in vivo, que vai ser primeiro em roedor. Então eu vou pegar ratinho lá e vou testar. Em roedor, eu já consigo ter algumas informações de toxicidade relevantes, tipo DL50, que é a dose letal 50% dos participantes. E a partir disso, eu vou extrapolar para humano e vou ter meus primeiros ensaios com humanos.
eu já tenho uma noção de toxicidade para ficar longe. Tá. Que eu já testei no Uma, rato. uma dose segura ali, Isso. que em teoria Tipo seria assim, segura. tô longe do que mata os ratos. Uhum. Não sei se vai matar a gente. Mas você começa então com uma dose pequena e você vai avaliando nas pessoas. Então quando a gente fala que já tem estudo em humano e tal, você tem uma noção Relativamente está avançado ali. do como não matar a pessoa. Uhum. Agora, colaterais mais raros, tipo, esse aqui dá tontura. Às vezes eu preciso ter 1000 pessoas para uma ter tontura, entendeu? Ou uma teve um distúrbio visual, alguma coisa. Então assim, fase 2 e fase 3, que eu vou amplificando o número de participantes, serve justamente para chegar na bula daquele medicamento. Que é onde eu vou escrever, X% das pessoas tem esse colateral, tem que tomar cuidado com isso, não pode para tal público, então vai ser na fase 2 e na fase 3. Então os peptídeos que eu tenho fase 2 e fase 3, vamos lá, dos que estimulam seu corpo a produzir GH e a queimar gordura. Eu vou ter o tesamorelin, mas daí ele é específico, a licença dele nos Estados Unidos é específico para pacientes que têm HIV para perder a gordura visceral. Tem uma mudança no padrão de acúmulo de gordura visceral, que é a mais perigosa, que é a que mata. Então, tesamorelin já tem aprovação para isso. Mas nessa família eu vou ter vários, né, GHRHs e GHRPs. GHRP2, GHRP6, ipamorelin. Então eu tenho vários nessa família de secretagogos de estimular o GH natural. Mas só esse tem aprovação. Aí dos que tratam da mitocôndria, para eu ter mais energia. Eu tenho vários peptídeos, tem MOTC, SS31, o SLUP, BAN15, tem vários que são para mitocôndria. Desses, só tem um que tem aprovação na FDA, então, que é o SS31. De forma geral, dá para falar que alguns já está aprovado, já está tudo certo, mas que a grande maioria a gente entende mais ou menos como é que funciona, mas não está no nível de robustez. Então seria basicamente isso. Então tem uma porcentagem pequena ainda que está realmente aprovado, testado tudo 100%, e a grande maioria a gente entende bem como funciona, você tem mas não é ainda um completo. O mecanismo, isso. Você entende o mecanismo. Ele funcionaria desse jeito. Mas os detalhes ali de dose... Isso aí e até para ser aprovado tem que ter uma justificativa, porque, se eu não me engano, todo medicamento tem um colateral, tem um risco, e aí você precisa ter uma justificativa boa para ter aquele risco, e aí pode usar para isso. Exatamente. É basicamente assim. Então eu tenho que ter, primeiro, né, assim, o suprassumo para o lançamento do medicamento é comprovar segurança e eficácia. Então, ele é eficaz para quê? Para que serve? Ele faz isso. Ele é melhor do que os tratamentos que já existem? Essa já é uma pergunta. Vale a pena eu me arriscar uma molécula nova se ela não trouxer benefício comparado aos que já tem no mercado? Então os SARMs, eles saíram do Brasil por causa disso. Então os SARMs, para quem não conhece, eram moléculas que prometiam ativar o receptor androgênico sem ser esteroides. Então assim, eu tenho um efeito anabólico, mas eu não estou usando hormônio. Era isso. Chegou no mercado, ficou poucos meses, não sei se deu 2 anos. A Anvisa pegou e falou assim, olha, para se atingir o efeito anabólico de uma oxandrolona, por exemplo, a dose que eu uso dessa molécula desconhecida ou recém-lançada é maior, está dando os mesmos colaterais do que a oxandrolona a curto prazo, e eu não sei a longo prazo se vai dar mais problemas. Então não compensa Então arriscar. não tem o benefício terapêutico. Então fala assim, prefiro ficar com a oxandrolona, que está aí há 50 anos. Então, tira do mercado os SARMs. Então eu tenho que ter uma vantagem terapêutica para fazer sentido lançar esse medicamento. Show. Falamos dos peptídeos para emagrecimento, de recuperação
deu uma passadinha ali sobre GH, né? E Secretar Growth de GH. Tem um que eu fico bem curioso, que se eu não me engano é um da beleza, que o pessoal chama de peptídeo da beleza, ou de ficar novo, algo Ah, nesse tá. sentido? Então, aí a gente tem o GHKQ, Ah, tá. serve para beleza, Show. porque ele estimula colágeno da pele. E aí tem um combo que tá sendo, que a galera fala, o combo de Hollywood, né? Tá. Para os atores ficar jovem, que é o GHKQ com o TB500 com BPC 157. Tá. O que esse combo faz? Ele acelera a tua recuperação, tua regeneração, e aí ajuda na firmeza da pele. E se você tiver uma lesão, é muito usado, então, tendinite ou rompimento parcial de tendão, o pessoal usa bastante. Então eu tenho essa opção, ou isso se chama glow, essa combinação Glow. desses três. Glow é tipo brilhar, De né? glow up, né? Então, ele realça o viço da pele, por isso que é glow. E quando você troca o GHKQ por KPV, que é um peptídeo anti-inflamatório, chama Clow, ou Col, Glow, tá. porque daí entra o KPV. E aí, isso pensando na regeneração da pele. Mas isso que você falou de longevidade, aí eu tenho outros peptídeos. Tá. Então eu tenho, por exemplo, o mais famoso é Epitalon. O que esse peptídeo comprovadamente faz? Ele aumenta o telômero do nosso DNA. E o telômero é a porção final do DNA lá que, à medida que a célula vai se dividindo, vai encurtando, e a gente chama isso de um relógio biológico. Então, chega uma hora que o telômero acaba, você vai morrer. Basicamente é isso. Entendi. Na prática, o que acontece? É quanto Uma tempo te associação falta. ali. É o tamanho do telômero. O Epitalon ajuda a prolongar o telômero. Então, existem tantos peptídeos, né? A gente tem peptídeo aí para bronzeamento. Ô, louco. Melanotan. Tem o Melanotan 1 e o 2. O 1 é mais para bronzeamento e o Melanotan 2 ainda tem um efeito a nível do sistema nervoso central para libido, disposição e tal. Esse do Melanotan, se eu não me engano, teve... Acho que foi um atleta que tomou demais e estava ficando escuro demais. O Lucas. O Lucas? O Lucas, ele tem uma mancha mais preta aqui na barriga, que era o local que ele aplicava. O louco. Tipo, escureceu definitivamente ali o local da aplicação. Sim. E ele serve para estimular a produção de melanina pela pele. Então, assim, cada vez a gente vai ter mais peptídeo, e o que a gente tem que entender todos vão ter que ser estudados para ver o que vale a pena e o que não vale, mas existe alguma falta de interesse pela Big Pharma, a grande indústria farmacêutica, por esses peptídeos, porque muitos deles não dão patente. E a indústria não quer vender um negócio que todo mundo pode vender, porque aí entra na briga do preço, que é o caso do genérico. Então, fazer quando todo cai um a marketing patente, ali, toda uma divulgação para outra pessoa, outra empresa ir lá e se aproveitar daquilo. Não, e vender R$1 mais barato e roubar teu cliente. Sim. Então, as indústrias grandes, elas não querem construir a narrativa do produto, ensinar o público a usar, sem ter uma exclusividade por X anos, para só ela vender e ganhar dinheiro. Porque quando eu pego o BPC, por exemplo, ele é tirado do suco gástrico. E ele é tão potente de regeneração que ele fecha a úlcera. Então a pessoa que está com um buraco no estômago, o BPC é excelente para fechar. Então ele é excelente para regeneração de feridas, do que for. Olha os problemas. Ele é encontrado naturalmente no meu corpo. Então eu não posso patentear. Além disso, ele cura ao invés de tratar. Então, se eu tenho uma pessoa que vai ter que tomar anti-inflamatório nos próximos 40 anos, eu perco minha venda de 40 anos para esse cara fazer um tratamento com o BPC e curar uma ferida ou curar uma lesão. Então entra na questão financeira. Será que vale a pena eu curar as pessoas se eu posso tratar e vender o resto da vida o medicamento? Sim. E aí você tem uma certa resistência então da Big Pharma com relação a isso, tipo... Pra quê? Ele não quer que ande, Sim. não quer nem que pesquise determinados peptídeos. Por outro lado, os peptídeos que têm patente são os que são os maiores lançamentos de produto da indústria farmacêutica
das últimas décadas. O Ozempic sozinho fez a empresa que lançou ele se tornar a empresa mais valiosa da Europa. Um único produto. O Ozempic sozinho. Passou todas, né? Passou Louis Vuitton, Passou Louis Vuitton. Moët Chandon, passou as marcas de luxo da Europa, Hermès, Sim. com um produto. Então, assim, o peptídeo que não dá patente, eu não vou ter interesse, porque, porra, eu tô perdendo meu cliente a longo prazo. O peptídeo que dá patente, Você amarrou. Pô. Você ganha no giro. ganha no volume. Quantidade de clientes. Imagina o tanto de dinheiro que ainda vai se ganhar. Com o lançamento do Mounjaro, né, a Lilly já passou, é a primeira empresa a passar $1 trilhão de valor de mercado. Entendi. Peptídeo. Então, existe agora um jogo de interesse. Quais peptídeos a gente vai querer estudar, provar, e quais vai ter uma resistência porque eu vou perder cliente. Em algum momento vai acontecer, mas vai ser muito mais lento, né? Muito mais... Show. Além do... Então a gente tem para regeneração, para beleza, para emagrecimento, para longevidade. Tem algum para melhorar a força, desempenho no treino, que a gente falou ali de recuperação, que pode estar associado a isso, né? Mas Sim. tem algum específico assim para força, que por exemplo, powerlifter poderia usar, algo assim? Cadê o RGPEP? Cadê Tá o atrás de você. Tá aqui. Esse aqui? Então, o RGPEPT são peptídeos de regeneração. Então, você falou powerlift, na hora veio na minha cabeça. Por quê? Porque ele vai estimular a produção de colágeno, elastina, ácido hialurônico, justamente nos tendões, nas cartilagens, que é onde eu tenho desgaste. Então, o RGPEPT é oral, não precisa injetar, excelente para estimular isso. Agora, ganho de força em si, eu posso fazer uma extrapolação do GH, mas principalmente do IGF-1, que é um peptídeo. Então, o Increlex, que é o nome comercial do IGF-1 para crianças que têm deficiência de crescimento por falta de IGF-1, especificamente, né? Não é nem falta de GH, é falta de IGF-1, eu vou ter o Increlex, e os atletas que usam, eles ficam gigantescos, né? Só que é muito caro. O Increlex, a gente está falando, aí a gente tem alguns amigos que já compraram tal, para usar, eles falam de 20 a 40 mil reais por mês para fazer um ciclo de IGF-1. Entendi. É pesado. É pesado. Se esse anabolismo vai ajudar na força, talvez menos do que um de anabol, Sim. de um hemogênio. E financeiramente talvez Não talvez vale a não, pena. né? Não vai compensar. Mas, bem lembrado, a gente tem aí as isoformas de IGF-1. Então, eu tenho o Increlex, que é IGF-1 puro, igualzinho o que o nosso corpo produz. Eu tenho o IGF-1 DES, que eu tiro 3 aminoácidos dele, para ele ter uma ação local. Então, você vai injetar no músculo específico que você está em deficiência. Ele tem uma meia-vida curta e ação local. Eu tenho o IGF-1 LR3, que é de longa duração, que aí eu posso fazer a aplicação subcutâneo mesmo, ou no músculo que eu quiser. Ele tem uma meia-vida maior. Mas, sinceramente, assim, essas outras versões de IGF-1, as pessoas que eu conheço que já usaram, não tiveram um resultado significativo. Só o Increlex. Tá. Para quem está estudando, tem algum peptídeo que ajuda nesse sentido, de memória, de foco? E aí a gente tem 2, inclusive aprovados em países do leste europeu. Então a gente tem o Semax, que é aprovado na Rússia, justamente ele aumenta a neuroplasticidade. Ele aumenta a produção de BDNF, fator neurotrófico, ele coloca a tua cabeça como se você fosse uma criança. Aquela capacidade de aprendizado, sim, que a gente fala neuroplasticidade, ele aumenta. Parece que é uma esponjinha, né, o cérebro. Absorve Isso. tudo que passa perto ali. Então o Semax para isso, e o Selank, ele atua acalmando sem gerar sedação. Tá.
Então, criança agitada, esse também é aprovado no leste europeu, que tem dificuldade na escola tal, Às vezes você... alguém que tem uma ansiedade ali, ou um déficit de atenção por hiperatividade, né? Pode ser que... Ó, eu tô atendendo um piloto de automobilismo, ele faz uso do Semax e do Celanc. Ele falou que para ele, pô, é um negócio de décimo de segundo faz diferença. Ele falou que ele fica muito mais focado, ele não fica ansioso, aquela, sabe, aquele sofrimento da adrenalina, porque o cara tá na adrenalina máxima ali. E aquilo ali ele filtra melhor, ele fica mais preciso nos movimentos. É até engraçado que ele fala, Na hora que ele vai faz explicar, assim, ele faz bem fala, cara, fica assim, gostosinho. precisão, Sim. né? Então, tem o peptídeo. Você vê que é um Muito universo, amplo, né? É um universo. Eu fui perguntando aqui, tem pra isso? Todos têm, né? Acho que tava esperando chegar nenhum que não tivesse. Tem para libido? Tem. Libido. Aprovado, inclusive pelo FDA. E é engraçado que a aprovação veio principalmente para tratar libido feminina. Porque libido em homem se dá texto, Normalmente né? a gente associa ao homem, né? Você pensa, Fala de quer aumentar a libido. libido? Quem tem problema de Então, libido é o homem. Precisando de direção e tal. só que assim, A mulher... para a mulher, e o interessante desse, ele se chama PT141. Esse peptídeo, ele tem aprovação já para ser usado para libido. Ele atua no sistema nervoso central, na parte também de confiança do cérebro. Porque às vezes a libido da mulher, ela tá se achando feia, sabe? A libido feminina, ela é muito mais emocional do que a do homem. Sim. E o PT141, ele vai direto no sistema nervoso central trabalhar a libido. Inclusive, dando confiança, disposição, vontade de fazer as coisas. Então, a pessoa que está se arrastando lá, sem mexer no eixo gonadotrófico, hormônios sexuais. Então, é muito importante isso, porque tem mulher que já teve, por exemplo, um câncer de mama, não pode fazer uma reposição com estrogênio, teve algum câncer que seja relacionado a estrogênio, não pode fazer a reposição hormonal, tem a perda de libido por conta disso, e não tem alternativa aparente, mas aí entra esse peptídeo que serve para isso. A mulher não vai usar a testosterona, né? Poucos são as indicações de uso de testosterona para a mulher. E mesmo assim, quando tem, que é para tratar a falta de libido, que a gente fala que é o transtorno do desejo sexual hipoativo na mulher, muitas vão ter colateral. Começa a crescer Espinha, pelo, queda de cabelo, e aí ela vai abandonar o tratamento. Então o PT141 ele foi desenvolvido majoritariamente para mulheres, mas também atende aos homens. Tem mais algum que você lembra assim, que você acha interessante? Aí tem os que não são peptídeo, mas que ajudam no processo. Por exemplo, o NAD+. O NAD+, é um combustível para mitocôndria. E aí a galera que está com algum problema mitocondrial ali, de disposição, falta de energia e tal, quando adiciona o combustível e faz um tratamento para a mitocôndria junto, aí ela sente uma disposição assim absurda. O Pacho estava lá nos Estados Unidos e ele testou alguns peptídeos, que lá o acesso é muito mais fácil, né? Você compra venda livre na internet. E aí ele relatou para mim que com o NAD, tipo assim, ele estava dando umas 8 horas de treino por dia. Que ele treinava o Ramon, o Derek, o Menegatti, o Eric. Então ele tava com uma galera de atleta treinando. E pô, você cansa, né? Monta as máquinas, carrega a anilha, tal. Você tem que estar motivado ali, o desgaste psicológico mesmo. E o cansaço físico também. E aí ele falou que quando ele adicionou o NAD, ele conseguia chegar no fim do dia, puxando o treino dos caras, puxando o treino do último atleta como se fosse o primeiro treino do dia. Entendi. E é uma coisa que o professor de sala de musculação sofre muito. Muito. Bom. Eu ia perguntar sobre sinergismo, né, entre eles. Então, o que eu conheci ali que tem um sinergismo é a insulina com GH, por exemplo, para hipertrofia. Quando junta os dois, parece ter uma resposta melhor. Aí a gente tem também, que eu acabei de lembrar, a própria caneta. Ela é um sinergista entre os
do GLP-1, do GIP, do glucagon, por exemplo. Sim. Então tá misturando eles e vendo um No- efeito no ali mesmo mais positivo medicamento. no mesmo medicamento. Tem o... E aí você falou do Glow, né? Que aí também seria um sinergismo. Do Glow, ele chega a ter evidência ou é mais uma questão prática ali? Do Glow mais empírico ali é a mesmo? extrapolação. A extrapolação. O que tem evidência é o GHKQ, Tá. quer dizer, o que tem liberação, que pode Sim. ser vendido, é o GHKQ. Os outros têm evidência, mas é a nível experimental. Então, Mas assim, não tem essa evidência do sinergismo? do sinergismo, não. Não, né? E aí, já que você falou de sinergismo, o maior sinergismo e o melhor tratamento que vai existir para emagrecimento, para queima de gordura, retatrutida com SLU-PP332, que é o SLUP. É fantástico. Assim, a retatrutida, além de tirar fome e tal, primeiro, ela não impede o cara de bater as proteínas. Sim. Igual a tirzepatida e a semaglutida fazem. A pessoa assim, Daquele puta, não enjoo. quero comer. A retatrutida não. O cara, ele esquece de comer, mas tipo, deu a hora. Consegue comer. Isso é importantíssimo, pensando principalmente, né, no público assim, vamos dizer de meia idade que está com sobrepeso, para eles não perderem massa muscular. Uhum. Então, isso é fantástico. Além disso, tem o efeito de tratar a dislipidemia, arrumar o colesterol, tem o efeito de redução de gordura visceral, tem efeito até de diminuir dor de joelho em quem tem sobrepeso. Caramba. Então ele reduz osteoartrite. Assim, bem completo. E o SLU-PP, ele aumenta a oxidação de gordura dentro da mitocôndria e favorece com que teu corpo consiga usar a gordura como fonte de energia de forma tão eficiente quanto a glicose. Então, os atletas que fizeram esse teste aí para o último Olímpia do ano passado, reta com SLUP, o que eles relatavam? Mesmo com uma dieta com uma grande restrição calórica, pouca comida, eles chegaram até a reta final ali se sentindo bem, conseguindo performar no treino. Então o cara antes ele ia pro cardio se arrastando, ele já acordava cansado, morto, por causa da restrição calórica. O cara ia pro cardio de boa, fazia 1 hora de esteira. Tem uns que falam, cara, eu fazia 1h30. Quando eu olhava, eu falei, nossa, já passou meia hora do tempo que era para eu ter terminado. Sim. Porque o cara se sente bem, por quê? Porque a oxidação de gordura dele agora é tão eficiente para geração de energia quanto a glicose. Entendi. Então o cara não sentia aquela baixa assim. O corpo pedindo para parar porque não está conseguindo oxidar tanta gordura. Agora oxida tão bem que vai fluido. Que vai. Consegue. Show de bola. Olha, depois dessa aula, se você ainda não se inscreveu no canal, você está perdendo tempo, que aqui é conteúdo atrás de conteúdo. A gente vai finalizando por aqui. Agradeço muito ao Cami por essa aula. Se inscreva no canal. Vamos fazer mais um desse? Vamos. Na verdade, a gente faz isso toda hora, então vai saindo evidência Mas nova. sabe o que eu quero? Diga. Que vocês ajudem a escolher os nossos temas. Perfeito. Então comenta aqui embaixo dúvidas, sugestão, algum peptídeo que você viu, que você quer saber. Coloca aqui para a gente preparar o conteúdo para vocês. Show de bola. A gente está com uma meta de bater 100 mil inscritos aqui no canal, falta muito pouco. Então aproveita, já se inscreve aí. E é isso. Muito obrigado, meu parceiro. Eu que Até agradeço. a próxima. Tamo junto. Nossa, gente, o país Fim do mundo. tá... Ataque zumbi. Caralho. Os relógios... Eles querem que quem usa Android morre primeiro, porque de você você viu? apita... Meia hora depois começa o seu. O cara fala, não, salva o Zé. Você sabe. Salva o Zé por primeiro.